forma que seria impossível se disciplinar das mesmas condições o ambiente de trabalho, dadas as dimensões continentais do nosso país. Daí porque, dentro do princípio da primazia do interesse, ao Estado membro a competência, sim, de fixar piso salarial a depender da extensão e da complexidade do trabalho e também regulamentar a questão do ambiente do trabalho. Os artigos impugnados não tratam do direito do trabalho. Em momento nenhum, os artigos tratam de pessoalidade, de não eventualidade, da onerosidade ou subordinação. A lei não fala disso. A relação de emprego foi definida e é constituída por lei de caráter nacional, e assim vai ser estabelecida. Depois que ela é estabelecida, ela vai ter que ser executada a partir de pisos salariais regionais que levarão em consideração a complexidade e a extensão daquele trabalho que está sendo desenvolvido. Portanto, a suposta usurpação de competência, em momento nenhum, se estabeleceu. Por que fez a LERJ? A LERJ, com base no artigo 7º, inciso 5º, com base no artigo 22, parágrafo único, com base na lei complementar 103, 2000, mencionadas pelos meus colegas, considerando que o trabalho da enfermagem é como o serviço judicional exercitado diuturnamente, não há intervalo do atendimento ao paciente pelo profissional da enfermagem, considerando que, sobretudo no período noturno, que o trabalhador tem que trabalhar, tem que exercer a sua função contra a fisiologia natural do seu organismo, diante das estatísticas, os elementos foram levados ao conhecimento da Casa Legislativa Fluminense de que centenas de dezenas de profissionais estão acamados, estão inabilitados para o trabalho por conta de uma sobrecarga desumana de trabalho, para romper um ciclo de sangue, suor e sofrimento desses profissionais, que por amor à assistência submetiam a essas jornadas degradantes, é que a LERJ fixou, olha, para o trabalho da enfermagem no Rio de Janeiro, o piso da categoria vai ser 30 horas. Poderia ter fixado por 10, poderia ter fixado por 15, poderia ter fixado por 25, não poderia extrapolar as 44 condicionais. Mas, dentro dessa margem condicional, a atuação legislativa foi plena, absoluta. Tem autorização constitucional para fazê-lo? O argumento de que a norma teria vício formal por problema de iniciativa, porque acarretaria aumento de despesa, tenta induzir vossas excelências a erro. Primeiro, porque a lei se dirige à iniciativa privada, a lei complementar é expressa, 103. Ela não se aplica para estados e municípios, justamente pela questão orçamentária. Os estados e municípios que vão definir a jornada de trabalho dos seus servidores. A competência, a iniciativa privativa do chefe do executivo. Ela só se aplica à iniciativa privada. Não há usurpação. Não há qualquer aumento de despesa por exatamente esse argumento. Primeiro, os funcionários do Estado são estatutários, ligados à Secretaria de Saúde, e têm a sua jornada de trabalho fixada pelos seus respectivos estatutos. Os empregados públicos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde têm os seus salários fixados, primeiro, pelo edital do seu concurso e pelos acordos coletivos que se sucederão. Portanto, não há qualquer aumento de despesa, porque essa lei não se destina ao poder público. Também falar que os hospitais vão quebrar se aplicar uma jornada de 30 horas para preservar a saúde dos trabalhadores, nem se a lei obrigasse os trabalhadores virem com o estetoscópio bordado a ouro e cravado de brilhante. Isso não faz qualquer sentido.
Aí você vai manter a atividade econômica à custa da saúde, da integridade física dos profissionais de saúde? Qual é a lógica desse raciocínio? Isso em 1888 também, os barões do café falavam, vão quebrar meus estabelecimentos, vão acabar com a escravidão. Nem por isso a atividade econômica não continuou, ela é dinâmica. A Suprema Corte, no século XIX, o Dona Gibe fala isso nas suas aulas da Escola de Magistratura, foi contrária, refratária a várias normas, avanços civilizatórios contra leis escravocratas, leis segregacionistas, dos iguais mais separados. E teve, anos depois, de se reconsiderar e pedir desculpas ao povo americano pelas decisões que tomou. Eu peço encarecidamente que Vossa Excelência não tenha que, num futuro recente, fazer esse mesmo juízo de valor, porque estão retornando, impedindo que o exercício da enfermagem possa ser feito de maneira digna, sem abalos ou agravos da sua saúde. E como também o professor Cláudio, também lá na Escola da Magistratura, também vou falar isso, mas talvez possa estar chovendo no molhado, a Constituição do Estado outorgou ao Tribunal de Justiça a guarda e a proteção da Constituição. Sendo o Poder Judiciário o palco da razão, local em se imporão a aplicação das normas mesmo daqueles que têm um interesse contraditado, e local ainda que as minorias vão buscar proteção contra a utilização abusiva de instrumentos democráticos pelas maiorias estabelecidas. Não foi essa a situação que foi descrita na inicial. O governador tem ampla maioria na Casa Legislativa. O processo legislativo seguiu o rito normal. Foi graças ao grande debate democrático que a lei veio a lume pela derrubada do veto. Então, excelências, em democracias modernas, as decisões que têm relevância social, política, econômica, devem, no primeiro momento, ser tomadas por aqueles que têm no sufrágio universal o seu móvel legitimado de atuação. A invalidação, como pretendida pelo autor, de uma norma que fixa uma jornada de trabalho, considerando a extensão e a complexidade do trabalho da enfermagem, e que procura inviabilizar que o trabalho em ambientes hostis seja feito em ambiente que seja prejudicial à saúde, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma dessa natureza, ela carrega uma carga contra-majoritária muito intensa, muito acima do que se admitiria num sistema de freios e contrapesos. Haveria uma carga tirânica terrível. E por essas razões, senhor presidente, consoante dos suplementos de Vossa Excelência, considerando que o fumo boni iuris e o películo in mora são em reverso, porque, como esclarecido, a norma impugnada é perfeitamente adequada ao ordenamento jurisdicional, e eu me recordei de uma tese, inclusive subsidiária, que foi mencionada pela tribuna. Não há lei, em sentido formal, da União, disciplinando e fixando a jornada, o piso salarial da categoria de enfermagem. Enquanto essa lei não vier a lume, a competência do Estado é plena, até que sobrevenha lei estadual, a inteligência do artigo da Constituição, tanto federal quanto do Estado. Razão, senhor presidente, que, retomando o pensamento, o fumus boni iuris, ele é em reverso, assim como o películo in mora, porque não adiantaria se aguardar em procedência, porque ninguém vai querer os atrasados se não pode trabalhar, se já perdeu a sua saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor doutor, desembargador relator. Senhor presidente, são duas representações de inconstitucionalidade. A 128ª se insurge tão somente em relação ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 7.898.
e a 129ª, tá, também impugna o artigo 8º, tá, dessa mesma lei. Eu vou proferir um único voto, tá, sabedor de que parte dele somente vai corresponder à 129ª processo que consta na nossa pauta. Presidente, eu recebi essas duas representações na terça e na quarta-feira, na véspera do feriado. Tive a oportunidade de receber todos os advogados que fizeram uso da palavra aqui, tá? Tanto defendendo os interesses, tá, dos hospitais e também o doutor do conselho. Veio também junto com ele, se eu não me engano, acho que o presidente do sindicato, não é isso? Recebi a todos. E para todos eu tive a oportunidade de colocar que o argumento econômico apresentado pelos hospitais e o argumento, tá, da reivindicação, tá, da categoria profissional, de ser justo ou não essa carga horária, não são argumentos que acho que o órgão especial tem que levar em consideração nesse momento aqui, no qual nós vamos analisar basicamente a suspensão ou não, tá, do ato normativo impugnado. Isso eu deixei bem claro. São vários os argumentos apresentados, tá, por quem propõe a representação de inconstitucionalidade, tá, a de que geraria aumento de despesa, a de que haveria uma interferência na relação entre os poderes, a de que houve um abuso por parte do Estado de uma delegação recebida. E eu acho que na apreciação da liminar, do pedido de suspensão, não necessariamente o órgão especial teria que se pronunciar sobre todos, tá, desde que um deles efetivamente venha a ser acolhido. Eu digo isso porque há um grande argumento aqui que efetivamente me inclinou. Eu passei o final de semana analisando esse processo, os dois processos, mas há um grande argumento aqui que, ao meu ver, justificaria a concessão da liminar. E até para evitar a surpresa ao final, eu já antecipo que eu estaria votando nesse sentido. O artigo 22 da Constituição, ele trata da competência legislativa da União e o parágrafo único prevê que, por uma lei complementar federal, é possível delegar aos Estados a competência para legislar sobre temas específicos. Eu, particularmente, só tenho conhecimento de uma única lei complementar no qual a União delegou a competência legislativa aos Estados, a Lei Complementar 103, específica para fixação de piso salarial. Tá? Ou seja, nós estamos aqui trabalhando com uma situação na qual o Estado está legislando, está com base numa delegação feita por outro ente estatal. E acho, tá, que no exercício de qualquer competência delegada, seja ela administrativa ou legislativa, tá, quem recebe a delegação só pode praticar os atos dentro do limite do que foi delegado. Então, nós temos aqui uma situação na qual o Estado do Rio de Janeiro, ao exercer a sua competência delegada para fixar piso salarial de diversas categorias, tá, foi inserido por iniciativa parlamentar e não iniciativa do chefe do Poder Executivo, que foi quem deflagrou o projeto de lei na origem, foi inserido, tá, no parágrafo 2º do artigo 1º, a previsão, tá, de que técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, tá, de que o piso salarial mencionado em uma das tabelas que constam na lei, tá, ele seria pago para uma jornada de trabalho de 30 horas. Tá? Ou seja, não há, em princípio, a previsão, no parágrafo 1º, há até uma referência de carga horária, eu tive cuidado de ver toda a lei, mas não há, na lei, fixação específica de jornada de trabalho para outras categorias. Tá? E, de fato, eu conferi isso também, há um projeto de lei que tramita há mais de uma década no Congresso Nacional, que tem por objetivo essa reivindicação, que, repito, não estou avaliando se é justo ou não dos profissionais da categoria de enfermagem. O meu trabalho como magistrado é avaliar se, nesse caso aqui, se há uma inconstitucionalidade ou não. Tá? E nesse momento processual, repito, não é o momento da gente se posicionar definitivamente em relação a isso, tá? Mas nesse momento processual, os indícios quanto à inconstitucionalidade resultantes da invasão da competência legislativa, que seria própria da União, para legislar sobre o direito do trabalho, isso para mim está muito forte aqui. Forte a ponto de justificar, no meu entender, a presença de um dos requisitos para o deferimento da liminar, que seria a plausibilidade do direito que está posto aqui, pelos representantes. Tá? Por outro lado, a questão, tá, em termos de segurança jurídica, é muito sensível. Tanto que eu tive a preocupação de pedir para que, na primeira sessão do órgão especial, essa questão fosse examinada. Porque
porque nós estamos num período de virada de mês, isso gera uma expectativa de recebimento, de aumento de remuneração para os profissionais dessa área, tá? Gera preocupação para quem vai pagar. Então, acho que o órgão especial teria que se posicionar o mais rápido possível em relação a essa questão, em razão do risco de instabilidade, tá? do que vai ser definido aqui. E acho, repito, também sobre esse aspecto, tá? Razoável o deferimento do pedido liminar de suspensão do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Estadual 7.898. Até porque, caso o órgão especial, tá, venha, no futuro, a reconhecer que a lei é constitucional, tá, na verdade, aí nós vamos ter, tá, uma parcelas remuneratórias que, eventualmente, terão que ser pagas. Agora, gerar uma expectativa em torno de um direito previsto na lei que é de constitucionalidade duvidosa, eu não vejo como superar esse obstáculo. E eu estaria, nesse sentido, e com esse fundamento, repito, eu estou enfrentando uma das alegações de inconstitucionalidade, é a que mais me impactou. Eu estaria propondo a suspensão, tá, dos efeitos da lei, do parágrafo 2º do artigo 1º. Há uma outra, e ninguém foi à tribuna, efetivamente, sustentar a concessão da liminar do artigo 8º, mas consta o pedido, eu acho que nós temos que examinar, é porque o artigo 8º atribui ao Poder Executivo a fiscalização do cumprimento. E me parece que uma lei estadual não poderia atribuir ao chefe do Poder Executivo a função de fiscalizar o cumprimento de questões que são relacionadas à relação de emprego. Tá? Essa fiscalização já é feita por órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, e não me parece também que seria possível, por lei estadual, se atribuir ao chefe do Poder Executivo essa competência. Eu identifico também no artigo 8º esse aparente vício de inconstitucionalidade capaz de justificar também o deferimento do pedido de suspensão. Então, presidente, nos dois processos, tá, a minha proposta ao órgão especial no sentido do acolhimento do pedido de suspensão. Pois não, haverá divergência? Senhor presidente, uma grande dificuldade que nós temos para apreciar esse tema é que a colenda Assembleia Legislativa foi, ao apreciar veto do senhor governador do Estado a dispositivos da lei que trata justamente do salário mínimo aqui no Estado, a Assembleia Legislativa tomou uma atitude surpreendente. A Lei 7898, de março de 2018, ela foi sancionada em parte pelo senhor governador, o qual vetou alguns dispositivos. O veto foi para a parte anterior, tinha sido suspensa por nós, só naquilo que diz respeito do que fixa maior. Essa suspensão foi determinada em diversas ADINs, julgadas em fevereiro, se não me falha a memória, todas relatadas pelo querido desembargador professor Cláudio Brandão, e eu tenho numeração toda aqui. E, na época, eu fiquei vencido, porque eu queria ouvir as categorias profissionais, queria ouvir o Ministério Público, que não foi ouvido, queria ouvir a Defensoria Pública ou a Advocacia